Para começar, hoje minha intenção é falar sobre as concepções sobre a natureza da criança. Atualmente nós temos visto se fala muito em duas vertentes. A concepção russoniana, que diz que a criança nasce boa e a sociedade a corrompe, que é aquele mito do bom selvagem, né? E dessa teoria filosófica, muitas pedagogias, muitos estudos pedagógicos têm se desenvolvido para se adequar a essa filosofia. Por outro lado, nós temos a filosofia cristã, que instrui que o homem nasce mal e que é nosso dever como sociedade, como pais, educá-lo para que ele se torne bom. Percebe que são dois pontos distintos, né? E aí, dessas duas teorias, existem práticas que são fundamentadas nessas teorias que são divergentes. Então, a gente acaba tendo muito essa confusão nos dias de hoje. A gente tem as concepções modernas, as pedagogias modernas, que se baseiam na teoria russoniana, que é meio que deixa a criança ser protagonista da sua própria educação, porque todo o potencial está dentro dela. Os adultos, eles não devem intervir, eles devem auxiliá-la para que esse potencial latente dentro dela seja exposto, seja aprofundado, seja potencializado. A concepção cristã, a gente tem as pedagogias mais rígidas. Tanto no passado, que tem aquelas histórias de que nos internatos os professores castigavam, puniam severamente as crianças, e isso com a desculpa de que eles estavam moldando o seu caráter, a sua alma, para se tornarem bons homens. Então, é como se de um lado nós tivéssemos uma permissividade muito alta e do outro nós tivéssemos um rigor muito elevado. E essas duas concepções se batem, elas meio que brigam uma com a outra. E no meio disso tudo, eu queria falar de uma concepção sobre a natureza da criança que não é tão falada nos dias de hoje, que é a concepção grega. Pela ideia grega, pela ideia dos filósofos gregos, a criança nasce com uma natureza que pode ser mais propensa ou menos propensa à aquisição das virtudes. Para os gregos, o ideal de educação era preparar o homem para ser um homem virtuoso. A questão das virtudes, ela sempre foi o fundamento da educação, desde o ideal grego, desde a civilização grega, até os tempos medievais. No tempo medieval, a gente tinha essas virtudes voltadas para a cristandade, para a santidade. Era um nível a mais de virtude. No ideal, na Grécia, as virtudes seriam algo alcançado pelo potencial humano, e no cristianismo essas virtudes elas são elevadas porque além do potencial humano nós contamos com a graça e com o Espírito para desenvolver as virtudes, tanto as teologais como as cardeais. Então, durante toda essa tradição, durante todo esse tempo histórico, nós temos as virtudes sendo colocadas num alto patamar. É como o homem
a educação do homem, ela serve para desenvolver as virtudes. E isso foi reduzido com o advento do cientificismo, e iniciou-se principalmente após a Revolução Industrial. Então, se antes as pessoas eram educadas para viver virtuosamente, agora a educação passa não mais a priorizar a formação das virtudes, mas ela precisa formar o trabalhador. Ela precisa ensinar o homem a produzir, a trabalhar com máquinas. E desde a Revolução Industrial até hoje, nós temos vivido essa fase, que nós chamamos de cientificismo, que é baseado numa educação que preza por ensinamentos materialistas. Então, a geografia, a biologia, a física, essas disciplinas e os conteúdos dessas disciplinas, que antes eram matérias de especialização, de pessoas que decidiam seguir por aquelas áreas, hoje elas foram trazidas para que as crianças, desde pequenininha, elas tenham contato com essas disciplinas. E, bom, não há problema nenhum você ensinar geografia, biologia, física e química para crianças. Mas qual é o problema disso? É que não houve um acréscimo na educação, que antes era uma educação voltada para a aquisição de virtudes, e agora nós iríamos ensinar esses homens a trabalhar com essas matérias. Houve uma substituição. E com essa substituição, o que foi perdido? Muita coisa foi perdida. Por quê? Eu digo que muita coisa foi perdida. Quando nós abandonamos essa educação para as virtudes. Tem um texto do Plutarco, do filósofo Plutarco, filósofo grego, que ele diz que guerras não são travadas porque houve um erro de gramática, ou porque os versos de um poema não estão regulares. Divórcios não são concretizados porque as pessoas não sabem onde fica o Brasil no mapa, porque as pessoas não sabem onde fica a Rússia, onde fica os Estados Unidos. Entendem o que eu estou querendo dizer? A vida humana, ela tem problemas que seriam amenizados ou resolvidos se as pessoas tivessem uma educação voltada para as virtudes. Mas o que tem acontecido? Nós temos trocado essa educação por uma educação cientificista. Quando isso acontece, aquelas áreas humanas que são capazes de provocar guerras por conta de poder, ambição, luxúria, inveja, elas não são contidas. Aquela pessoa, ela não é ensinada a conter as suas paixões, os seus desejos, a pensar no próximo, a ser justa com as outras pessoas, porque ao invés dela estar aprendendo a ser justa, a ser prudente, a ser temperante, a ser paciente, a ser forte, ela está aprendendo
sobre o reino das plantas, o reino dos animais. Que mais? Hoje a gente tem muita questão do lixo. Tá aprendendo sobre os 5 sentidos. Existe problema nisso? Não existe. As crianças, elas têm um potencial enorme para aprender tanto uma coisa quanto a outra. E a gente não precisa substituir, é isso que eu quero dizer. Nós podemos acrescentar, mas nunca substituir. Porque nós estamos substituindo aquilo que é primordial por aquilo que é secundário. E isso é um problema. Então, voltando para a parte da natureza da criança, o que os filósofos gregos diziam? Que a criança nasce com uma natureza que pode ser mais ou menos propensa à aquisição das virtudes. Tá. A minha criança não nasceu com uma natureza propensa. E aí, o que eu faço? Desisto? Jogo para a escola? Não, pai, cuida aí dessa criança, porque ela tá me dando muito trabalho em casa. Ou então, eu quero ter paz em casa. Não aguento mais. Quando eu chego do trabalho, eu coloco esse menino para assistir televisão, para ele ficar quieto e me deixar em paz. E aí, a natureza que já era ruim, fica pior ainda, né? E a natureza boa? Sabe aquelas crianças que têm uma propensão a serem obedientes, a serem respeitosas, a serem dóceis, amáveis? Elas também podem não se tornar pessoas dóceis, amáveis e respeitosas. Sabe por quê? Porque dos três fatores fundamentais na educação, a natureza é só o primeiro e não é o determinante. Nós temos o terceiro, que é o método. No método está incluso a instrução, os ensinamentos que essa criança recebeu. Então, se uma natureza boa é contaminada ou negligenciada, ela não tem como se desenvolver. E hoje, o que nós temos visto muito Hoje não, assim, já faz muito tempo que isso acontece. É que nós não temos bons exemplos a serem seguidos. Então, quando a criança nasce, mesmo que ela tenha uma propensão a adquirir virtudes com mais facilidade, ela tem dificuldade nessa aquisição porque ela não tem exemplos perto dela para seguir. Ela não sabe o que fazer, ela não sabe como se desenvolver. E se você, que é pai, mãe ou mestre dessas crianças, se você não for um bom exemplo a ser seguido, você vai ser um mau exemplo. E ela vai seguir o que ela vê. Ela não tem como acessar coisas virtuosas, coisas boas, coisas verdadeiras, se ela não é exposta a isso. Então, o fator predominante seria a instrução. Aí você pode pensar na instrução pelo ouvir, né? A criança faz alguma coisa, os pais a corrigem, os professores a corrigem. Mas, sabe aquele ditado, faça o que eu digo, não faça o que eu faço? Pois é, não funciona com as crianças, porque elas fazem aquilo que nós fazemos. E, para exemplificar, eu vou ver um trechinho aqui
do Erasmo de Roterdã, que ele fala sobre a natureza dos pássaros, dos cães, dos cavalos. Vamos ver aqui. Assim como o cão nasce para a caça, o pássaro para o voo, o cavalo para a corrida, o boi para o arado, do mesmo modo, o homem nasce para a filosofia e para as ações virtuosas. E assim como cada um dos animais aprende muito facilmente aquilo para que nasceu, da mesma forma, o homem aprende com pouquíssimo esforço a disciplina da virtude e da retidão, para a qual a força da natureza introduziu em nós certas sementes, ardentes, contanto que se acrescente à propensão natural, à diligência do mestre. O Erasmo está comparando a propensão natural dos pássaros para o voo, do cavalo para a corrida, dos cães para a caça, com a nossa propensão natural para as virtudes. Mas aí eu estava pensando um pouco, como que o passarinho aprende a voar? Será que os pássaros maiores, o pai, a mãe, chega para ele e diz, olha, agora você vai abrir as asas, abra as penas e se lance. O passarinho viu a mãe voando várias e várias e várias vezes. Ele viu os movimentos que ela fazia com o corpo e ele tentava fazer. O cavalo, quando ele nasce, ele observou a égua correr, correr, correr. O cachorrinho observa a cadela, o gatinho observa a gatinha a caçar. Então ele vê como que eles fazem. Ele vê várias vezes. A criancinha pequena, ela também tem essa observação apurada. Por isso que a gente, às vezes, acha engraçado, se surpreende, porque quando pensa que uma criança está fazendo aquilo que a gente faz, imitando os nossos gestos. Então, ela está observando. E aí, eu te pergunto, o que ela está observando em você? Será se são ações virtuosas ou são vícios? Será que quando ela está ouvindo você conversar com as suas amigas, ela está ouvindo você falar, dar bons conselhos? Ela está ouvindo palavras edificantes para aquela pessoa? Ou ela está vendo você fofocar? Sabe uma coisa que os pais costumam fazer muito e que vai contra a virtude da justiça? É quando dois irmãos, o mais velho e o mais novo, estão brigando por alguma coisa e aí o pai e a mãe vai separar e ele sempre diz pro mais velho, dá pro seu irmão para ele parar de chorar. E onde está a justiça? E se o mais velho tiver acabado de pegar aquele brinquedo para brincar e o mais novo veio apurrinhar, veio querer o brinquedo só porque o irmão pegou? Onde está a justiça? Se você não age com justiça, o seu filho não aprende a ser justo. Se você não age com temperança, o seu filho não aprende a ser moderado. Se você grita, se você reclama, se você se exalta durante o dia, por qualquer coisa, porque mãe é assim, né? A criança fez uma baguncinha ali na casa, ela já tá esperneando.
E aí, o que que acontece? A criança vai aprendendo, ela vai tendo vai tomando para si essas características. Ao passo que, se você a instrui no caminho, se você age com virtude, aquilo naturalmente ela vai aprendendo aquilo naturalmente. As pessoas acham, os pais acham que ter filho é um trabalho desgastante, desafiador, porque você precisa o tempo todo estar corrigindo a criança. Não precisa ser assim. Com uma boa instrução, no momento certo. Não é para ficar apurriando a criança, gente, pelo amor de Deus. A Bíblia fala, não aborreçais o seu filho, não irriteis os seus filhos. Se você briga, se você dá pito na criança por qualquer coisa, quando você for falar uma coisa séria, ela não vai dar importância. Porque meu pai gritou do mesmo jeito porque eu derramei o copo. Ele gritou porque eu bati no meu irmão. Então, assim, as coisas têm uma hierarquia, têm uma ordem de importância. Você precisa levar isso em consideração. E quando você instrui uma criança que não é aborrecida o tempo todo, a tendência dela é escutar. E se você é um exemplo a ser seguido, ela vai começar a entrar naquela ordem, sabe? A criança, ela precisa de ordem, ela precisa ver nos adultos, nos pais, aquela ordem que ela busca. Então, você precisa estar ordenado, porque quando isso acontece, a dinâmica da família, ela vai fluir melhor. Não é para ser um hospício, não é para ser desgastante, não é para ser terrível. É para ser calmo, é para ser feliz, é para ser agradável estar naquele ambiente com aquelas crianças. É a sua família. Então você precisa trilhar um caminho para que aquilo seja leve. E aí, quando essa criança que foi instruída e foi exposta a um ambiente sadio, que foi exposta a um ambiente ordenado e a pessoas ordenadas, quando ela for a jovem, ela vai fazer uso daquilo que ela aprendeu. Então, a gente tem a juventude como aquela fase em que as paixões estão à flor da pele, em que os jovens são pouco racionais e muito passionais. Mas é possível que eles sejam educados de tal forma que quando eles chegarem nessa idade da juventude, eles façam uso daqueles ensinamentos, daquelas virtudes que foram aprendidas na infância, da fortaleza, da prudência, da justiça, da caridade. Só que para isso eles precisam aprender essas coisas. E nós vivemos num mundo em que é muito difícil encontrar exemplos de pessoas boas que possam nos ensinar a viver a vida dessa forma. Então, o que eu quero? Incentivar os pais a quererem se desenvolver para serem exemplos para essas crianças. Eu quero que vocês pensem nas crianças como uma terra. Uma terra pode ser estéril ou uma terra pode ser fértil. Se uma terra fértil
for abandonada, negligenciada, nada for plantado, nada for regado, o que acontece? Ervas daninhas começam a crescer. E com o tempo, todo o terreno é tomado por aquelas ervas. Então, aquelas ervas no coração da criança, é como uma criança com uma natureza propensa às virtudes, que foi tomada por vícios. Ninguém a instruiu, ela não foi instruída no caminho das virtudes, ela foi tomada por vícios. E é muito mais difícil arrancar as ervas daninhas. É um trabalho muito mais difícil. Ao passo que se desde o início aquela terra for trabalhada, for semeada, for regada, e qualquer erva daninha for sendo retirada logo no início, aquela planta cresce, dá frutos. No coração da criança é a mesma coisa. Um coração, aquela alma, se ela começar a receber cuidados, se bons frutos forem semeados naquela terra, se ela for regada pelo cuidado, pelo amor, pela paciência, e se os vícios que tentarem brotar na sua alma forem arrancados desde o começo, aquela criança se torna um homem que dá frutos, um homem que se desenvolve. E para terminar, eu vou ler uma parte aqui que o Erasmo fala. Já nos animais, observamos que cada um deles aprende com suma facilidade aquilo que é o mais próprio da sua natureza. Mas o que é mais próprio do homem? Viver de acordo com a razão. E por isso não só é chamado de animal racional, mas também se diferencia dos irracionais. Mas qual é a coisa mais prejudicial ao homem? A estupidez. Portanto, a nenhuma outra coisa será tão dócil quanto a virtude, e de nenhuma outra coisa aprenderá a ter tanta repugnância quanto da estupidez. Contanto que a diligência dos pais ocupe de imediato a natureza vazia. Mas ouvimos as inacreditáveis queixas do vulgo de como a natureza das crianças é propensa ao vício e de como é difícil atraí-las para o amor da virtude. Acusam a natureza sem razão. Deve-se atribuir a maior parte desse mal à nossa imperfeição moral, pois corrompemos a inteligência com vícios antes de transmitir-lhes as virtudes. Não é de estranhar que os tenhamos pouco dóceis para as virtudes, porquanto já se encontram instruídos para a iniquidade. E quem ignora que o trabalho de desensinar não só é anterior ao de ensinar, mas também mais difícil. Então, aqui nós temos que as crianças têm uma facilidade para aprender o bem, mas que por conta delas serem instruídas na iniquidade antes de serem instruídas no bem, é mais difícil arrancar-lhes os vícios para transmitir-lhes as virtudes, ao passo que seria mais fácil se desde o início as virtudes lhes fossem apresentadas. Até aqui nós terminamos e eu espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários o que vocês acharam desse primeiro vídeo para incentivar que eu faça outro.